para hoje, na nossa meditação aqui no programa Inteligência e Fé, é a fé inteligente. Hoje vamos falar sobre a fé inteligente, que não depende de coisas ou pessoas, mais do que Deus promete na sua palavra. E por que desse tema? Porque muitos têm apoiado a sua fé em coisas e em pessoas. Há aquelas pessoas, por exemplo, que chegam até a casa de Deus doentes e, por conta da fé, elas são curadas. E elas apoiam a fé dela naquela cura, naquela conquista material de um emprego, de um carro, de uma casa. E pelo fato delas terem tido experiência com o milagre, elas pensam que já nasceram de Deus. Não, isso não tem nada a ver com o novo nascimento e nem tampouco com o Espírito Santo. Você conquistou, você foi curado, você prosperou por conta de fazer o uso da fé. A fé da conquista é uma e a fé que salva é outra. E dentro daquilo que é a fé inteligente, nós gostaríamos que você usasse o seu raciocínio, a sua inteligência, porque é na sua inteligência que Deus se comunica com você, que Deus se comunica com o ser humano. Ele quer falar com você, comigo, com cada um de nós. Não é no coração. A fé do coração é a fé que se apoia em coisas e pessoas. Mas a fé inteligente se apoia única e exclusivamente na palavra de Deus. E o que diz a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11? Diz assim, olha só que forte, aqui no livro de Hebreus. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de factos que se não veem. Então, a fé que se apoia na palavra de Deus, que é a fé inteligente, ela traz consigo uma certeza, uma convicção. Ela não sente. Por exemplo, as pessoas vêm às vezes na igreja e querem sentir a presença de Deus, querem sentir um arrepio, querem sentir uma sensação de bem-estar. Não, você não pode buscar sentir alguma coisa. Você tem que crer que Ele é com você. A fé é certeza. A fé é convicção. Você não vê Deus porque Ele é Espírito, mas você tem certeza que Ele existe. Você tem certeza que Ele é o Criador dos céus e da terra. Você tem certeza que Ele é com você. Isso é fé. Mas a fé emotiva, que é a fé do coração, que é a fé que se apoia em coisas e pessoas, ela age de acordo com as circunstâncias. Quando as coisas são favoráveis, a pessoa crê. E quando as coisas são desfavoráveis, ela já não crê. Ela duvida. Você entendeu? E muitos têm levado a vida com Deus dessa forma. Por isso que elas se enfraquecem, elas desanimam, elas não perseveram, elas não permanecem. Quando se tem a fé inteligente, baseado no que está escrito aqui, você permanece até o fim. Você não tem a fé apenas do começo. Você tem a fé do começo, meio e fim. Você permanece até ao fim. Lembra quando nós falávamos do lutar até o fim? Só luta até o fim, só vai até o fim quem tem essa fé. A fé inteligente, a fé que leva a pessoa a carregar consigo uma certeza absoluta de que Deus é com ela. Ainda que o mundo o despreza, ainda que ela seja a pessoa mais rejeitada desse mundo, mais perseguida desse mundo, ela não desmorona, não desanima, não se enfraquece, porque a fé dela está apoiada na palavra. Está apoiada na palavra. E a palavra vivifica, a palavra é espírito. A palavra vivifica. Como está escrito aqui no livro de João, no capítulo 6, versículo 63, o seguinte: o Espírito, que no caso é a palavra, é o que vivifica.
A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Então, essa palavra que atiça a nossa fé é espírito e vida. Quando você se alimenta dessa palavra, você se enche de fé e você passa a ter certeza que Deus é com você. Por quê? Porque ela traz consigo espírito e vida. Eu dizia, inclusive, para algumas pessoas, se você está em um lugar onde a palavra que você ouve lhe traz dúvida, lhe traz medo, aí não é o lugar certo. Porque a palavra de Deus não pode trazer medo, nem tampouco dúvida. A palavra de Deus traz certeza, traz convicção, atiça a nossa fé. Então, repito, a fé inteligente é a fé apoiada única e exclusivamente na palavra de Deus. Essa palavra que é espírito e vida. E essa palavra que faz você começar e ir até o fim. Você permanece. Você lembra? Há aqueles que, por exemplo, já deram muitos testemunhos, subiram no altar, falaram de curas, de conquistas, mas não permaneceram. Tiveram a fé das conquistas, mas não tiveram a fé inteligente que os levou a permanecer até o fim. A fé da palavra, a fé que salva, a fé que nos leva a se focar na palavra de Deus. Essa fé na palavra é a fé que te mantém, é a fé que te sustenta, é a fé que te sustenta nos momentos de luta e tribulação. Nós temos momentos difíceis que surgem para todos, e quando você tem a sua vida apoiada nessa fé, você permanece porque você sabe que Deus é com você. Aliás, Ele não falha com as suas promessas. A sua promessa, a sua palavra se cumpre, tarde ou cedo, ela se cumpre. Como está aqui em Isaías 55, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. A palavra se cumpre. Tarde ou cedo, ela traz os seus resultados. O que eu devo fazer? Confiar nessa palavra. Confiar nas promessas do meu Deus. Você que diz, olha, bispo, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero conhecer a Deus, eu quero ter essa experiência com Deus. Puxa, vocês falam tanto do Espírito Santo, agora é minha vez, eu também quero. Então, está aqui. A palavra de Deus, ela sai, mas ela não volta vazia. Se você crer e confiar nessa palavra, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai receber a promessa de Deus na sua vida, meu amigo, minha amiga, porque é possível, só depende de cada um de nós. Aí, aqui o bispo, ele fala, assim são definidas as palavras do Senhor Jesus, pois elas têm origem na sua união com o Pai, mas suas palavras só produzem vida em nós quando são compreendidas e absorvidas no Espírito, isto é, quando o Espírito de Deus se revela ao espírito do homem, e não à sua carne. Aquele que se mantém conectado com ele recebe entendimento, força e virtudes espirituais para se manter na fé. O que é se manter conectado? Se manter conectado é você andar em espírito, os seus pensamentos ligados aos pensamentos de Deus. Hoje em dia, o que mais acontece é ver pessoas distraídas com as redes sociais, distraídas com as coisas que o mundo apresenta. E isso faz com que, em vez das pessoas andarem no espírito, elas andam na carne. E enquanto nós andamos na carne, nós estamos agradando a nós, a nossa vontade. Mas quando nós andamos no Espírito, nós estamos andando de acordo com a vontade de Deus. Aí nós recebemos o entendimento, recebemos força
e virtudes espirituais para nos mantermos na fé. Por quê? Porque estamos andando no Espírito. Quando você anda no Espírito, a probabilidade de você cair na fé é ínfima. Normalmente, as pessoas que caem, ou quando se cai, aliás, isso é para todos nós, inclusive eu estou dentro também. Quando se cai na fé, é porque a pessoa teve uma inclinação. E você tem que vigiar, eu tenho que vigiar a minha inclinação. Aquilo que eu gosto de fazer, que eu sei que se eu ir por esse caminho, se eu fazer aquilo, eu vou cair. Então, como é que eu não vou me inclinar? Como é que eu não vou para aquela direção? Quando eu ando no Espírito. Quando eu ando no Espírito, eu domino as minhas inclinações, eu domino as minhas vontades. Então, eu deixo de andar na carne para andar no Espírito. Você entende? Aí, continuando, ainda diz, sua palavra jamais volta vazia, sem as realizações que lhe foram atribuídas. Isso acontece porque ela expressa toda a natureza divina. Do mesmo modo que a personalidade e o caráter de uma pessoa são revelados em sua palavra, o Todo-Poderoso é conhecido por meio das Escrituras. Nos preceitos divinos encontramos eficácia e poder, mesmo diante dos corações mais duros e das situações mais improváveis. É impossível que eles falhem. Por isso, para aqueles que creem, a palavra é poderosa e eficaz para proteger, avivar e fortalecer. Mas para aqueles que a rejeitam, ela se tornará um instrumento de juízo e de condenação. Você e eu temos tido a oportunidade de ouvir a voz de Deus através da palavra. Agora, há aqueles que, quando ouvem a palavra, aceitam de bom grado e dizem, isso é para mim, agora eu vou ter que mudar a minha postura, a minha conduta, eu quero agora me comportar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como alguém que de fato santifica o nome de Jesus. Mas também tem aqueles que rejeitam, que acham que essa palavra não é para ela. Então, se essa palavra não é para você, ela não vai produzir frutos de mudança, de transformação. Você não vai receber força, você não vai receber vida. E automaticamente aquilo que nós mais queremos e que mais propalamos aqui durante os programas e as reuniões, que é o batismo com o Espírito Santo, não vai acontecer. Mas se você dizer, olha, eu creio nessa palavra, agora eu vou procurar andar no Espírito, eu vou procurar pensar nas coisas do alto, conectar os meus pensamentos a Deus. Eu quero conhecer a Deus, eu quero ter uma experiência com Deus. Aí sim, aí você está abrindo espaço para que então o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele possa entrar e habitar na sua vida, meu amigo e minha amiga. E quando o Espírito Santo, ele desce, ele vem em nossas vidas, a nossa vida se transforma, é diferente, a nossa vida muda, a nossa vida passa a ser uma vida de paz, de harmonia. Aliás, do lado de fora nós vamos ter guerras, mas do lado de dentro nós temos paz, nós temos harmonia. É isso que Deus ele quer fazer. Já segue o Facebook do Bispo Alberto Segunda? Pela sua página principal, pesquise Bispo Alberto Segunda e em segundos fique a par de todas as últimas postagens.